Você, que é um arquiteto, né, formado pela FAA-USP e doutorado na ETSAM, que é a Politécnica de Madrid. Como o Diego já falou, você foi professor na Universidade Estadual de Londrina e atualmente você leciona na PUC. E, bom, nessa breve introdução aí, eu passo a palavra para você e agradeço por estar aqui esta noite. Tá, ok. Nós temos quanto tempo aqui? Tem mais alguém? Me situe mais ou menos, porque eu sou meio tagarela, né? A gente vai mais ou menos até 10h30, claro. Até 10h30? Não, É, muito tempo. Eu vou falar mais ou menos uns 40 minutos e depois a gente abre para perguntas. Mas se vocês quiserem fazer perguntas no meio, é sempre muito bom. Perguntinhas curtinhas que situa, né? Você sabe perfeito. que a pior coisa é uma palestra longa com imagem, né? Isso já aprendi agora nessa época de aulas remotas, né? 15 minutos, depois a gente faz situar a questão, não é? Porque nós estamos numa época de grandes mudanças, né? E depois a gente continua, não é? Eu me lembro você sabe, desde o dia do primeiro dia que eu comecei a dar aula na UEL, isso faz bastante tempo, eu percebi que falar sem imagem é uma coisa muito difícil, só para filósofos mesmo. Filósofos fazem questão de falar só a palavra, né? Você falou do corpo-destino. O corpo-destino é Sartre, né? Foi na minha geração, ele ainda foi muito importante, né? Assim, dos meus mestres, mas na minha especificamente foi muito importante como leitura. Acho que o Sartre foi o primeiro filósofo que eu li. E como escreveu teatro, escreveu romances, né? Muito jornalismo, e de uma maneira clara. Ele tem livros muito difíceis para a gente, né? Mas escreveu sobre o imaginário, acho que é o primeiro, né? Imaginário, que é um tema que nos diz muito respeito ao arquiteto, né? Principalmente ao arquiteto moderno que trabalha com a criação. Não é? Atualmente, meu interesse é estudar a antiguidade. Eu me arrependo hoje de não ter feito na USP curso de grego. Sabe que tinha, a gente podia fazer de graça, mas não tinha nem ideia de que o grego é a base de tudo. Só agora, depois de velho, que você percebe que você perdeu alguns anos da sua vida, né? Então, para vocês que são jovens, eu aconselho, se quiser para dar algum conselho, se puder, pega um dicionáriozinho de grego, que é a base de tudo que a gente faz, certo? Base do cristianismo, né? Que vem da cultura helênica ali, né? Com Alexandre, cria na Alexandria uma base, depois aquela cultura se espalha por Roma e chega até a gente hoje. As palavras que nós estamos usando agora são 100% de origem grega. E você sabe muito bem que uma palavra que foi criada 2.500 anos atrás, quando ela começa a andar pelo mundo, ela vai se corrompendo ou ela vai recebendo adendos, né? Por exemplo, arquitetura é uma palavra grega muito clara na época, quando foi usada na Grécia clássica. E hoje em dia, você fala arquitetura é tudo, né? Tudo é arquitetura. Mexer com o vento é arquitetura. Criar jardim é arquitetura. E no mundo grego não tem isso. Lá, a arquitetura é construir em pedra, não é? Se não é textura, que era marcenaria, né? Aí você fala, mas por que existe essa divisão, né? Esse arquê, essa palavra de origem dupla? Arquê em grego quer dizer tanto origem como a base do arquea, né? Que a gente usa muito como adjetivo, arquiconstrução, arquiforma, né? Arquibeleza, alguma coisa bem acima do normal. Mas construir com pedra foi relativamente fácil durante uns 2.400 anos, mais de 100 anos para cá é muito difícil construir com pedra. Quem é que sabe cortar pedra, né? Não é à toa que tem o concreto armado aí há pouco tempo, né? Final do século XIX, você vê 1894, a primeira construção em concreto armado, né? E a pedra moída, que virou uma pasta e que a gente faz praticamente tudo, né? Então, a arquitetura moderna ela nasce desses dois materiais. Quer dizer, a plástica precisa do concreto armado, né? Você consegue moldá-la, mas o aço não. O aço eu tenho que criar uma casca toda artificial, como é o caso aqui do Frank Gehry, né? Ele cria toda uma ossatura
de aço e depois placas muito leves de titânio, né, que são emendadas e dá uma simulação do que os expressionistas alemães fizeram em, não é, em concreto armado, né? Então, mas para o Brasil, o concreto armado é muito importante, não é? Quer dizer, a nossa arquitetura nasceu do concreto e a gente não tem obras muito expressivas de outro material, não é difícil, não temos ainda o aço com uma grande expressão. Você vê que Paulo Mendes da Rocha, no final da vida dele, começou a fazer obras híbridas, né, entre concreto armado e o aço, né, porque já estava difícil. Se vocês não tiveram a chance de ir para São Paulo, na Casa do Butantã, que é um projeto de 1962, né, acho que foi concluído em 64, é uma obra-prima, né, do uso do concreto armado delicadíssimo, finíssimo, né? O mesmo Joaquim Guedes, em São Paulo, fez coisas magníficas, muito finas com o concreto armado. E hoje é difícil, né? Hoje, por mais que você tente, você não consegue ter uma mão de obra capaz de gerar uma construção desse nível com concreto armado, né? Então, se a gente fala de arquitetura contemporânea no mundo, que é o meu tema de hoje, não dá para esquecer alguns dados, não é? E eu vou, ao longo das imagens que eu vou mostrar, eu vou falar desses dados importantíssimos, né? E agora nós estamos todos vivendo um momento, talvez momento brilhante, né, da mudança da arquitetura e da cidade, né? Que é essa revolução tecnológica que está acontecendo, por isso nós estamos fazendo agora, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, os alunos tinham que juntar um dinheirinho, fazer na UEL, para trazer os professores de São Paulo, de avião, né? Nem todo mundo ia de avião, era caríssimo o avião na época, e hoje a gente está fazendo esse contato aqui pela tecnologia, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu fui na aula, pela primeira vez, a aula presencial aqui na PUC, depois de 1 ano e meio, né, que fechou, e tinha 6 alunos na sala e 40 em casa que não quiseram participar. E a gente estava aquela confusão para dar uma aula remota e, ao mesmo tempo, uma aula presencial, né? E a escola toda meio vazia. Quer dizer, isso é um dado absolutamente novo, não é? Esse dado desse hibridismo entre estar presente e estar numa comunicação remota via tecnologia, né? As consequências disso nós não conseguimos prever, nem devemos, porque tinha um arquiteto chamado Louis Kahn, que eu lia bastante quando estava terminando a faculdade, e o Kahn escreveu o seguinte: se a gente tivesse a capacidade de profetizar com o mínimo de segurança, a gente faria hoje o que está nessa profecia. Então, todas as profecias vão dar erradas, né? A gente não sabe muito bem como será, mas a gente sabe que alguma mudança tem, porque a história mostra que, quando chega uma nova tecnologia, as mudanças acontecem, né? As formas de viver, né? Então, deixa eu colocar aqui a primeira... Compartilhar a tela. Isso, isso, claro. Já posso colocar a imagem? Pode, se está com o PowerPoint aberto, ele vai aparecer uma janelinha com o PowerPoint, você pode, a gente fez à tarde, compartilhar a tela, o screen. Está vendo aqui a imagem? Ainda não, você tem que, acho que, apertar para compartilhar o botão verde ali embaixo, né? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei a imagem no meu... Não, primeiro a gente vai nesse botão verde de compartilhar aqui do Zoom. Eu já pulei, então, compartilhar. Deixa eu voltar. Sim, sim. Você abre de novo o Zoom. Eu uso o Meet. Isso, mas você tem que voltar no programa. Acho que deve estar. Se eu lembro que a gente conversou à tarde, estava bem no cantinho da tua barra direita, aquele símbolo do Zoom. É que a tela ficou pequenininha agora. Aí, se você voltar no Zoom, você vai ter um botão verde escrito compartilhar tela. Vamos lá. Ou share screen. Está aparecendo vocês aqui na coluna. Isso, mas não tem uma barrinha verde dizendo assim, onde está o seu microfone, o vídeo, e aí tinha lá um botão verde. Desapareceu.
Será que eu mostro aqui, aperto aqui de novo? Isso, tenta parar, se for o caso, você estava com ele, mas eu acho que você tem que abrir de novo o Zoom. Você estava com ele minimizado. Deixa eu ver aqui. Aceitar todos os... configurações, não é isso não, né? Não, não, não. Fecha, Kleber. É uma outra janela. É só um botãozinho do lado do microfone que a gente liga e desliga ali. Vai ter um outro botão verde que não sei se tem em português o seu, mas em inglês é Shared Screen. Deixa eu ver aqui. Então, vamos entrar de novo. Compartilhar a tela. Isso. Aí vai aparecer uma segunda. Agora foi. Você está compartilhando a sua tela, agora é só abrir o teu. A tela. Só colocar a imagem? Isso, o PowerPoint que a gente vai ver. Apareceu? Está carregando. Foi. Se você quiser dar. Isso. Obrigado, Kleber. Feito? Ok, ó. Vamos lá, vou dar o nome de Arquitetura do Espetáculo e o Mundo Contemporâneo. Você sabe que esse nome, para mim, era escandaloso se eu usasse isso aqui há bem pouco tempo, né? Eu entrei na faculdade em 1974, para você ter uma ideia. Então, eu passei por várias fases, de uma fase de formação muito ideológica, né? Em São Paulo, na USP, de muito nacionalismo, né? Então, quando a arquitetura brasileira só se falava dela, né? Não se falava de outra arquitetura estrangeira, mesmo dos clássicos, né? Então, você mostrar um pouco de Brasil, mostrar um pouco do mundo, acho que faz parte da nossa ideia de um mundo... Tá vendo essa obra? Sim, Kleber. Apareceu? Apareceu. Eu não sabia que... Eu não vou a São Paulo há, sei lá, um ano e pouco, e eu fiquei impressionado essa semana que eu descobri que esse KPF aqui, não sei se vocês conhecem esse escritório, está fazendo esse prédio que está quase pronto, né? Provavelmente se inaugura ainda esse ano, que é o Faria Lima Plaza. Vocês conhecem esse prédio? Conhecem esse escritório? Não. Pois bem, nos Estados Unidos tem, durante o modernismo, existe um escritório importantíssimo chamado SOM, né? Skidmore, Owings and Merrill, que tem até uma obra ali em frente à USP, São Paulo, ali no Rio Pinheiros, que é a sede da Editora Abril. E, durante muito tempo, é ele que disseminou essa linguagem de uma arquitetura internacional pelo mundo, né? Muito modernista, de linha misiana, corbusiana, um híbrido. Aí surgiu esse KPF, que é Kohn Pedersen Fox, que, se você comparar esse prédio com o fundo é um fundo modernista, né? Olha aqui, todo funcionalista, com caixas muito puras, né? E ver esse enorme prédio que vai custar, eu vi na matéria hoje, 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Tremendo custo, né? Ou seja, e esse escritório parece que tem mais 3 prédios no Brasil, um no Rio de Janeiro e mais um em São Paulo. Por que é tão importante a gente olhar? Porque é isso aqui que é o espetáculo, né? Ou seja, nós estamos comprando uma planta livre, esse prédio é todo de plantas livres, né? E a forma, parece que ela tem uma autonomia em relação ao espaço interno, né? Provavelmente, o espaço interno dela não é diferente desses prédios do lado, né? Estrutura independente, vocês veem aqui embaixo, aqui, ó, um quarteirão inteiro, né? Pilotis. Não é muito diferente se a gente comparar com o Seagram Building da década de 50 em Nova York, né? Que foi o primeiro grande palácio vertical de aço e vidro do Mies van der Rohe. Então, essa marca, para mim, quer dizer algo, né? Não sei se para vocês também. Eu fico espantado, porque eu falei assim, esse custo todo de trazer, primeiro, essa marca importante que está no mundo inteiro hoje, né? Que criou, na década de 80, houve uma exposição no MoMA, em Nova York, no Museu de Arte Moderna, né? Organizada por um grande crítico, historiador, chamado Arthur Drexler, chamado Arquitetura Tardo-Moderna. E eles diziam que a arquitetura tardo-moderna era isso, espelhada, jogo de formas, um pouco cenográfica, né? O adjetivo cenográfico entrou em jogo, a gente não usava essa palavra, né? E vocês veem que ele ocupa um quarteirão inteiro, é um prédio enorme, né? E provavelmente isso é feito por quem?
está no texto que aquela XP comprou 40% das ações desse prédio no lançamento, ou seja, não tem dono, né? Toda a arquitetura do passado eram reis, era a Igreja Católica, não é? Tinha dono, tinha um indivíduo que gerava e tinha um indivíduo que comprava, que ordenava. Nesse tipo de arquitetura que nós vamos ver agora, não há mais essa pessoa, são grupos, são fundos de pensão, né? Com dinheiro do mundo inteiro, não é só dinheiro brasileiro, é dinheiro do mundo inteiro, compra esse prédio para alugar, não é? Para ter aí um investimento que gere rendimentos, né, para o mundo inteiro. E num grupo desse, vocês sabem que na mesa diretora existe pelo menos 10 profissões discutindo, né? Tem imobiliarista, tem alguém que vai falar das leis municipais, né, das leis de segurança, você vai ter os investidores. E se eles escolheram esse escritório, provavelmente porque atende a um ideal de marketing, né? Tem também isso, um técnico em marketing, né? Ou seja, em mercado, isso não existia, porque o próprio dono, antigamente, do investimento corria todos os riscos e ele fazia todas as decisões, não é? Então, eu acho que a gente, para começar a entender essa arquitetura de década que começou há 10 anos atrás, que agora se conclui, né, em 2021, a gente precisa entender o que esses grupos que dominam o mundo hoje, não é, que não tem pátria, não dá para você falar que o dinheiro não tem pátria, né? São dinheiros flutuantes que estão no mundo inteiro que se estacionam dentro dos fundos de pensão. E eles são os donos. Tá? Claro que você tem um promotor aqui, uma empresa, que eu não sei se nesse caso, eu não sei se é brasileira ou fora, mas é um pool. Não é? E esse pool achou mais interessante colocar na cidade de São Paulo, na Faria Lima, que é um signo, né? Potentíssimo, né? Um emblema da arquitetura dos bancos, né? Do mercado de capitais, e colocar esse prédio. Agora, o que é mais paradoxal, e aí é que quando ele foi projetado, ninguém falava em trabalhar em casa, né? Ele fica pronto justamente no momento em que essa ideia de concentração de todo mundo numa planta livre é posta em xeque. Então, provavelmente ele é inaugurado e já em seguida nós vamos ter que pensar, ou eles vão ter que pensar, ou os arquitetos vão ter que pensar como reciclar essa arquitetura que durou durante, vou dar 100 anos, né? Porque se eu pegar o primeiro prédio de vidro é de 1919, um projeto em Berlim do Mies van der Rohe. Não foi construído lá, ele demorou 30 anos para ser feito nos Estados Unidos, né? Esse modelo que o Bruno Zevi, um grande historiador italiano, chama de o palácio burocrático, né? Isso é equivalente hoje ao que foi o palácio barroco, né, das cidades, das novas capitais europeias, né? Luís XIV fazendo Versalhes, né? O Palácio do Rei Sol, e hoje isso aqui é o palácio contemporâneo do Rei Sol, né? Que é a economia internacional. Ok? Pois bem, eu quero mostrar em contraste logo em seguida uma obra que ficou pronta agora, recente também, em Zurique, que é o museu, né? Então nós temos, de um lado, as grandes cidades, Zurique é uma cidade de 350 mil habitantes, e foi inaugurado esse anexo do Kunsthaus do arquiteto inglês David Chipperfield, e vocês vão ver que é o contrário, né? Aqui, se aqui é um espetáculo de vidro transparente e leve, aqui é um prisma clássico que lembra todas as arquiteturas do passado e todo revestido em placas de mármore, não é? Ou seja, uma arquitetura, olha aqui, que não é tão contrastante como o anterior, com uma cidade lindíssima, né? Também capital financeira da Suíça, né? E espaço, estabelecendo diálogos com o exterior. Né? Olha aqui a planta. Você sabe que essa planta, se a gente estudar direitinho,
ela jamais seria feita pelos nossos modernos, né? Pelo Le Corbusier, Wright, ou mesmo o Museu Guggenheim em Nova York. Porque ela tem um negócio aqui chamado átrio, ou seja, ela é uma planta clássica, ela não é diferente dos edifícios de Roma, dos edifícios públicos da Grécia, né? Ela tem na frente um átrio aberto, né? Para as pessoas se reunirem, e ela é toda feita em concreto armado. Aqui a planta, olha a visão de conjunto. Imagens como essa não aconteceria no modernismo, ou seja, você fazer o prédio e estabelecer vínculos com tudo que está em volta já na apresentação. Isso é um dado novo. E menos ainda aparecer assim, não, olha aqui, não interessa mais para a arquitetura contemporânea de alto nível, e a primeira do Con Pedersen Fox não é uma obra de arte, é uma obra corporativa, mas aqui é uma obra de arte, ou seja, aqui o diálogo é outro, né? São as pessoas mais cultas, ligadas à cultura suíça, que vão escolher um arquiteto pelos seus méritos eternos, né? De quem representa a arte no sentido mais, né? Mais grandioso, né? Aqui você tem do lado o Kunsthaus, o museu antigo, por baixo passa aqui essa linha tracejada, um túnel que dá ao anexo. E é belíssima a forma, né? A última vez que eu estava em Zurique, eu acompanhei e recebi, tem até em casa o folder, quando foi lançado esse projeto há 8 anos atrás. E aqui nós temos, então, algo novo também, se a gente estudar essa planta. Vamos lá. Entrada muito discreta e logo na frente o café. Eu vou me deter um pouquinho mais nisso aqui, porque daí você me avisa na hora de parar, que é o seguinte. Porque tem algumas coisas clássicas aqui, né? Por que colocar logo no térreo, no átrio, de fora a fora, 100 metros de átrio, um auditório no museu de obras de arte? Por que logo na entrada, inclusive com uma entrada separada, colocaram um café? Vocês sabem que o café é um símbolo da cultura europeia, né? Ele surge no século XVIII e era o ponto de encontro dos livres pensadores. Toda a Revolução Francesa foi discutida num café. Aqui os filósofos se reuniam, alta inteligência, a formação democrática, e até hoje a Europa se organiza em torno do café, e não é diferente no Brasil, né? Se vocês forem a São Paulo, todos os museus têm um restaurante, têm um café, ali as pessoas vão, conversam, trocam ideias, né? E a administração. Então, do primeiro ponto, eles querem dizer o seguinte: o fórum das discussões, dos cursos, ou seja, o museu não é apenas um lugar onde você vai ver uma obra de arte, mas é fazer cursos, não é? Encontrar pessoas, se divertir também, né? Uma cidade europeia dessa, do porte de Zurique, tem 50 museus, então a cidade inteira vai lá no fim de semana passear. Bom e velho passeio, como virou a Avenida Paulista em São Paulo, que é uma rua de museus. E encontra um espaço desse todo em concreto, finíssimo, bem iluminado, né? Que é o que, afinal de contas, né? Uma ágora? Será que eu vou chamar isso de uma ágora? A ágora não tinha teto, né? Mas era o lugar onde a Atenas clássica dos grandes filósofos, dos grandes dramaturgos, dos grandes políticos se reunia, né? Então, provavelmente, esse espaço, se vocês olharem para o MASP não tem isso, que é uma obra que foi inaugurada em 68, né? Ou seja, não se pensava o Museu Brasileiro como um foro, não é? Com esse pé direito aqui, triplo, não é? Com luz zenital, onde todas as pessoas se reuniam para a vida cívica. E o mais curioso, se vocês pegarem um livro que dá origem à arquitetura moderna, que é por uma arquitetura de Le Corbusier, de 1926, não há uma única menção ao museu. Olha como a coisa mudou no século XX, né? Achava-se que, se você vê a cidade de 2 milhões de habitantes de Le Corbusier, é uma cidade de arranha-céus e trânsitos cruzando por todas as direções. O museu virou hoje o centro. Em Curitiba temos o Museu Oscar Niemeyer, que você lota todos os dias, lota no fim de semana. A sociedade como um todo adotou o museu como o centro da cidade. E o espaço da catedral, né, que durante muito tempo
foi o espaço central das cidades, né? Desde os gregos, os templos e a ágora, praticamente vazio, né? Então, acho que para a gente falar de contemporaneidade e de cidade, nós temos que falar do arranha-céu, né? Que é o espaço do trabalho, que agora está em mudança, para o museu. Provavelmente a área do esporte, os ginásios, essas coisas todas estão na periferia, elas não estão no centro, nem pelo tamanho não daria, né? Olha esse museu aqui da Barnes Foundation, né? Na cidade de Filadélfia. Barnes era um milionário, isso tem muito nos Estados Unidos, né? Que fez umas mais coleções de arte moderna, um grande. E a casa dele foi toda transferida para o interior desse museu aqui, que é um museu lindíssimo, né? No meio da cidade. E olha como é um museu nada chamativo, é o contrário do espetáculo, é todo em mármore no final. E olha o plano, mesma coisa, ou seja, você entra num grande átrio de 120 metros de comprimento com o mesmo programa. E aqui dentro você tem, nesse interior, olha, envelopa a casa antiga do Barnes com as suas obras. Então, um homem muito rico que depois deixa uma fundação, toda a sua fortuna, e entrega isso para a cidade. Não é? Temos o nosso equivalente em São Paulo, que é a Fundação Moreira Salles, né? Um homem também muito culto, muito rico, dono do Unibanco, né? Especializado num centro cultural. Né? Agora nós não falamos mais em centro cultural, e sim nós falamos em fundação, ou falamos em museu, porque o centro cultural era um conglomerado de funções que se chocavam, né? Com administrações distintas. Agora, isso aqui é a fotografia, não é? Ao centro de cada um desses lugares. E a novidade é que, como a Avenida Paulista é marcada pelo arranha-céu, foi feito, então, um museu diferente do Dalina Bard, né? Em frente ao Trianon, foi feito um museu vertical, com 2 pontos muito interessantes. Né? Essa entrada é uma extensão da rua, ó, não tinha como fazer átrio, e é criado biblioteca aqui, e é criado coroamento em cima, né? É criado um segundo nível, que é esse que aparece na foto, com a livraria. Né? Então, esse é outro ponto importantíssimo. Na entrada do museu, você tem, então, o café, a livraria, né? Olha aqui, até o mesmo material do piso da rua foi usado aqui, é o petit pavé, né? Vocês sabem quem indicou para a arquitetura brasileira o petit pavé como material base das calçadas foi o próprio Le Corbusier, né? Que ajudou muito na formação da nossa arquitetura. Ele disse o seguinte: o mosaico português, né? Vamos colocar algumas referências do passado na nossa arquitetura, né? Muito jardim, aqui não deu para fazer, né? Daí surge Burle Marx, o petit pavé, né? Obra de arte agregada e essas coisas assim. Né? Então, pelo corte, a gente vê que é uma obra de altíssimo nível construtivo, formal, ligadíssima à cidade, perto de estação de metrô. Né? Então, o museu realmente é algo que merece a gente estudar como retrato da nossa contemporaneidade. Xangai hoje. Agora estamos na futura capital do mundo, né? Pela população, pelo poder econômico. E vocês estão vendo aqui que esses prédios todos que aparecem são prédios símbolos de verticalidade, que nem sei se serão símbolos de verticalidade nas próximas décadas, mas eles estão aqui, podem ser desmontados, mas por enquanto eles vão ficar. Né? O poder econômico vai fazer um grande esforço para continuar com a planta livre, né? Essa planta, esses andares estanques. E a própria China, que não tinha essa cultura, se ocidentaliza e quer criar uma capital mundial com os mesmos símbolos que você vai encontrar em qualquer capital do mundo novo. Outra obra importante desse arquiteto canadense, né, Moshe Safdie, também tem obras em Israel, que é esse anexo do aeroporto de Singapura. O que tem de novo aqui? É outra discussão contemporânea, a questão da natureza, né? Eu não conheço outro exemplo tão significativo de um átrio de aeroporto todo envelopando um grande jardim artificial, não é? Ou seja, olha aqui, que eu me lembre, ninguém da modernidade
usou essa forma circular, né, com cúpulas. Né? Peter Walker fez o paisagismo interno, né, paisagista inglês, e aqui do lado você tem a parte moderna. Ó. A parte moderna, de um lado, e de repente surge o novo, com todas as articulações de transporte, com essa mensagem de que a natureza passou a ser prioridade dentro da arquitetura. Eu vou um pouquinho mais rápido agora, porque eu acho que eu dei essa introdução para vocês do que eu considero hoje as discussões da contemporaneidade. Né? Pois bem, aqui eu escolhi uma estação de trem pequena, não grande, mas o trem também é ligado à alta tecnologia, onde nós estamos vendo que os sinais públicos a gente sabia que as estações de ônibus, de trem, até pouco tempo, eram funcionalistas. E agora elas passam a ser, então, emblemáticas e cenográficas, como a gente dá para ver aqui. Dentro é um espaço neutro e fora um espaço bem singular, bem plástico, bem chamativo. Olha aqui, as novas estações rodoviárias da Europa também. Então, o arquiteto agora recebe do próprio Estado uma nova demanda. Não é simplesmente criar uma máquina de morar, uma máquina de uso, e sim um espaço público. O espaço público virou a prioridade. O que é? Eu fiz um curso no doutorado na Espanha, de um professor que passou a vida inteira estudando isso, estudou em Harvard, um arquiteto espanhol de alto nível chamado Bernardo Insenga. Ele deu um curso para a gente de 1 ano só sobre espaço público, ou seja, sobre isso aqui. Ó. E ele dizia o seguinte: no espaço público, 10 centímetros de altura é uma muralha. Ou seja, se vocês verem que o meio-fio da calçada para chegar no asfalto e depois cruzar é uma muralha, as pessoas não sobem. O espaço público ele é bidimensional, ele é seco, ele é aberto para 1000 funções e ele não pode ter barreiras. Foi aí que eu aprendi a começar a olhar a cidade a partir do transeunte, né? desse andar fluido pela cidade. E, durante muito tempo, no tardo modernismo brasileiro, vocês vão ver como existem... Você pegar, por exemplo, ali o projeto da estação da Sé, do metrô, ele é toda escalonada. Ele é o contrário. Ele é tudo ruptura, enquanto a praça da frente da catedral ele é um espaço público magnífico, ou seja, tudo acontece, do lado nada acontece. Você simplesmente desce aquelas escadarias e nunca virou espaço público. Então, lembrem-se disso. Espaço público é bidimensional e nós temos um momento histórico para isso no Ocidente, que é a Praça do Campidoglio, do Michelangelo. Né? Pela primeira vez, os prédios antigos receberam uma capa nova e ali ele é todo bidimensional numa das colinas de Roma. Então, aqui, vou passar meio rápido, porque vocês estão vendo que o poder público, os prefeitos, os governadores querem firmar seu nome, oferecendo para o grande público uma arquitetura de cenário teatral. Agora, aqui, tem que deter um pouco mais, porque essa imagem de Berlim foi toda destruída, né, na guerra, e tudo que nós vemos aqui é reconstrução. E esse grupo aqui, para mim, é um dos projetos mais importantes da atualidade, porque isso aqui é o contrário. Isso aqui é o contrário daquela primeira imagem que eu mostrei em São Paulo, do edifício do Cão Peterson Fox, na Avenida Faria Lima, que é a planta livre, ou seja, esse prédio aqui do lado. Sobe-se o núcleo de elevadores e você não tem comunicação visual entre os espaços, certo? Tudo estanque, com planta livre, com pilotis e um modo de organização do espaço do trabalho muito parecido com uma indústria de carro, uma indústria de planta livre. E aqui, Oma, né, aquele escritório holandês chefiado pelo Henk Koolhaas, criou para essa empresa grande aqui, Axel Springer Coworking, essa palavra nova que nós vamos nos habituar a ela cada vez mais. Ou seja, as pessoas querem trabalhar no espaço público, as pessoas querem se ver, querem trocar ideias. E esse prédio foi projetado, todo alugado, né, de uma empresa, para 6.000 pessoas. E vocês vão ver, se a gente comparar isto aqui,
ou os nossos prédios que a gente tem aqui no mundo inteiro, de 1920, no Empire State, se a gente pegar um símbolo, até recente, né? Vocês vão ver que a identidade mudou. Ele não é tão vertical, olha, a quantidade de pisos, nem tem a quantidade de carros no estacionamento, como a gente está imaginando, porque as pessoas vão de espaço público, olha que belinha a cidade das bicicletas, vão a pé, vão de bicicleta, vão de transporte público, e não se privilegia tanto o carro dentro do prédio. Mas isso é a grande invenção, ou seja, de novo caímos no átrio, né? Uma palavra romana, né? O grande espaço público do panóptico, ou seja, da ótica total. Cada espaço desse aqui que vale para uma empresa e todas elas vão, olha aqui, se comunicar visualmente numa grande, como se fosse uma ágora, né? Uma praça pública coberta. E é isso que as pessoas estão querendo hoje, né? Os jovens que estão trabalhando, eles não querem mais o isolamento, eles querem a troca, né? Essa sinergia de informações. Então, para mim, esse projeto é paradigmático, porque eu acho que muitas coisas empresariais vão acontecer aqui, ou na sua alternativa, que são os espaços menores, as casas que são alugadas por pequenos grupos, e são os coworkings de menor tamanho, né? Como esse aqui do Sou Fujimoto, um arquiteto japonês de vanguarda, o co-living em Nova York, que é também uma ideia nova, ou seja, embaixo se trabalha no átrio e em cima você mora. Morar e trabalhar no mesmo lugar. A ideia é antiga. Não é? O homem sempre, não é? Os artesãos tinha trabalho embaixo, casa em cima. E aqui o programa mudou. Olha aqui, isso aqui é o espaço do trabalho. Olha o que acontece nas escadarias, né? Todo mundo sentado, plantas com o seu computador, não é? E o prédio onde você mora, você trabalha, outros de fora só usam o coworking. Nós não tínhamos isso até bem pouco tempo e agora começa a surgir, né? Terraço-jardim, voltou à moda, voltou a ser usado, né? A área verde, trabalhar, você precisa de luz, né? Luz, ventilação, essas coisas todas. E olha o apartamento, né? Um pequeno loft, o mínimo possível, porque muitas das áreas são compartilhadas, ok? Aqui, o novo tinha que chegar à universidade, né? Esse projeto no escritório de Nova York, né? Uma universidade que começa a ter vários prédios, né? Aqui. E você tem, olha aqui de novo, o átrio com os estudantes da universidade em espaços de integração versus a desintegração das salas de aula, cada um com a sua portinha, com o seu corredor, entra, fala, e não tem espaço. Né? O Diller Scofidio fez, que é o escritório que fez isso aqui, de Nova York, ele fez aquele projeto do Museu de Imagem do Som no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Né? Então, dá para perceber que tudo que é um mundo de integração. Olha aqui, casas do século XIX, prédios antigos e o novo fundido, né? E a natureza. Nós não tínhamos esse tipo de programa até bem pouco tempo. Não é? Fusão. Então, é uma obra orgânica. Aqui o lobby, o café, sempre, como eu digo, em primeiro plano. Né? Olha que Vila Nova Artigas entendeu isso e foi um profeta nos anos 60 quando fez o prédio da FAUSP. Né? Você já entra, está ali o espaço do café e o átrio do lado, que chama de Salão Caramelo. Vamos lá, outra escola nova. A entrada de uma mega escola chinesa. Tudo na China é gigantesco, né? Em vez de uma escadinha, um anfiteatro, como um anfiteatro grego. Olha aqui, milhares de crianças usando um novo espaço da educação. A biblioteca. A biblioteca não é mais aquele espaço distante, chata, né? Feio que as pessoas não têm vontade de entrar. As crianças vão gostar de usar esse espaço porque ele é muito lúdico. A palavra lúdico, acho que é uma palavra que está muito ligada à arquitetura de hoje. Se ela não for lúdica, se não for divertida, se não for luminosa, agradável e favorecer a integração entre as pessoas, ela tem uma tendência a quebrar. Né? Aqui o espaço do trabalho, vocês vão ver que lembra um pouco a Casa da Cascata, né? Um prédio imenso, que ao contrário desses prédios de habitação feitos em série no fundo, que muitos estão sendo demolidos hoje na China,
Ele foi disperso no sentido de criar terraços, de ser menos agressivo do ponto de vista da imagem, né? E entra-se aqui, o átrio, então, está em primeiro plano, escola primária experimental. Pois bem, eu só queria mostrar esse estádio que não foi construído agora na Olimpíada do Japão, porque aconteceu um fenômeno. A Zaha, ela é do último período da monumentalidade, mas esse estádio foi negado porque ele é muito agressivo, provavelmente, ecologicamente, como imagem, a cidade tradicional. Você tem aqui um prédio neoclássico do lado, estádios, e foi substituído por esse sim foi construído, que é do Ken Okuma, esse arquiteto japonês, está em voga hoje, que fez a Casa do Japão na Avenida Paulista. Olha aqui. Voltou-se, usando toda a tecnologia presente, a fazer o estádio principal com a forma clássica do Coliseu de Roma, né? Uma forma elíptica. Ou seja, isso aqui é do Fumihiko Maki, que está do lado, está do modernismo contemporâneo. Então, aqui é a relação que eu faço entre o arquétipo, né? Um arquétipo eterno, né? Que funciona até hoje, que mudou material, algumas novas funções, mas provavelmente a grande ideia, olha aqui o átrio aberto, para as pessoas chegarem assim, verem, ó, tudo de uma vez, e os romanos já faziam o átrio aberto também, sempre como ponto de encontro. MVRDV, outro escritório importante holandês. Os holandeses são muito experimentais, ricos e experimentais, então eles conseguem fazer essas obras públicas fantásticas. A biblioteca na China, completamente diferente da ideia que nós temos de biblioteca pública, né? Contrastes, né? Urugutina versus uma plástica ameboide, né? E, de novo, todo mundo se vendo no átrio, em vez de ficar em caixinhas compartimentadas, escondidas. Museu Egípcio do Cairo, recente também, olha aqui. De novo, o centro do museu não é uma salinha de entrada, um vestíbulo, sim. Vocês lembram aqui em São Paulo, da Pinacoteca do Estado, né? Como o Ramos de Azevedo, quando fez, criou o quê? Uma escadinha, Avenida Prestes Maia, sobe, entra num vestíbulo, não tem átrio. Né? A própria Lina Bobadi faz uma escadinha e um elevador para você ir para o MASP, aquela massa imensa. Né? Aqui, então, nós temos de novo a valorização do átrio. Olha aqui, as obras mais importantes e a população toda, não é? Ventilação permanente, um grande teto, maior monumental. Então, eu quero só mostrar essa imagem aqui de Atenas, né? Desse conjunto de templos. Esse é o nosso arquétipo. Ou seja, até no conjunto de templos, você tem o grande espaço vazio e os diversos prédios com a mesma linguagem. Olha, aqui o propileu, as entradas, né? A cidade inteira na inauguração aqui do templo principal, né? Aqui o Partenon. E é uma hierarquia de deuses menores, é como o que está acontecendo hoje na nova centralidade das cidades, né? Só que agora, em vez do templo, nós temos o museu. Ou museus menores, ou o café, ou a livraria, não é? Tudo começou com essa obra aqui, em Stuttgart. Foi inaugurado em 1982, do James Stilling, um arquiteto que ninguém mais comenta, né? Fez a duplicação desse museu usando uma arquitetura da cidade, olha, toda compartimentada, você não vê diferença, as matérias são as mesmas, alturas diferentes, né? Olha aqui, esse é o antigo, esse é o novo. E você cruza no meio, passa pelo meio do museu, olha aqui, a cidade super integrada. E aqui ao lado direito nós temos a Faculdade de Música, um prédio lindíssimo também do James Stilling. Pois bem, vamos fazer um pouco de contraste agora com o Brasil, né? Com esse prédio da Faria Lima, que tem aqui nesse pórtico,
uma vista de uma casa bandeirista, né? A Nova Faria Lima ela exporta linguagens para o Brasil, para esse museu do Diller Scofield aqui, como linguagem de prédio público grande, né? Olha aqui. Diller Scofield fez uma leitura, esse que foi um concurso de arquitetura e ganhou esse projeto, né? O mar subindo o mesmo gabarito, uma ocupação de massa muito parecida com o que você tem na Avenida Atlântica, e essa imagem que eu acho magnífica, olha, como que ele introduz o passeio, né, da cidade, olha, pelas rampas, que está vendo o mar, está vendo a paisagem, né? Usou aqui uns elementos vazados muito comuns na arquitetura brasileira, que o pessoal chama de combogó, e a forma não é uma forma tirada da própria imaginação, e sim de um diálogo, né? O diálogo passou a ser muito importante. O Rio também começa a vir arquitetos da talla do Norman Foster, que criou 2 torres na região do Porto, né, da nova urbanização. Mas esse projeto do Cristian de Porto Sampaio, ele ficou totalmente deslocado, porque eles achavam, ainda tinha uma mentalidade de achar que você pegar um lugar novo, afastado, ia trazer um desenvolvimento em volta, e não trouxe. É uma arquitetura de bom nível, mas ela está toda cercada, isolada, né, de um arquiteto francês, Pritzker Price. Olha aqui, belíssimo projeto que ficou isolado, você tem que entrar deslocado da cidade, né? Se o Rio de Janeiro é uma cidade tão viva, né, com os museus do centro, com o próprio projeto do Diller Scofield, de repente você vê esse que parece que está na Lua, né? Como se fosse isso aqui, ó, essa ideia modernista da Berlim, do tempo do 10 horas já, né? Tô falando há 30 minutos? Pode continuar, Kleber. Não, mais 15 minutos, daí a gente abre um diálogo. Então, é isso que nós estamos tentando quebrar, né? Ou seja, que a arquitetura contemporânea está quebrando, ou seja, de criar esses blocos de 10.000 habitações, né? Frios, sem identidade, né? Todos absolutamente iguais, para projetos onde o morar passa a ter um significado mais amplo, né? Certo. Mas aí surge Dubai, né? Que é uma cidade totalmente artificial, com uma competição de edifícios, né? O conjunto é exótico demais, né? Olha aqui. Parece assim uma sala de TFG, que você vê aquele monte de maquete competindo, cada um com uma plástica mais exuberante. Não é uma cidade quentíssima, né? Ninguém anda na rua, parece que todo mundo anda no carro com ar-condicionado, sai correndo e entra num prédio desse, né? Ou seja, uma cidade artificial, mas era um fato. Assim, quer dizer, uma New Town no mundo árabe, né? E aqui, Doha, no Catar, logo ao lado, não foge. Então, são arquitetos internacionais, todos eles imbuídos de criar um signo, né, vertical, diferente do outro. Então, não há essa ideia europeia da arquitetura integrada. E outro arquiteto, Big, né, que em Nova York, também fazendo prédios novos extremamente exóticos, né? O historiador, que eu já comentei aqui, Bruno Zeller, diz o seguinte: qual o problema da arquitetura moderna? Não sendo mais uma arquitetura de pedra e sendo 100% industrializada, sem ornamento e sem detalhe, ela tem que carregar todo o seu significado no volume. Tem o volume que vira um enfeite. E é difícil virar enfeite no volume porque nós não temos um conjunto aqui como você tinha na cidade antiga, né? No caso do Brasil, você pegar Ouro Preto, uma cidade toda muito bonita, toda integrada, né? Você vê ilhas, formas, uma competindo com a outra, todas de vidro, a ponto de você não saber exatamente qual que é o melhor, né? Não há uma hierarquia, são todos muito bem feitos, né? Inclusive, Bjarke Ingels, esse arquiteto lá da Dinamarca, tem uma das melhores arquiteturas do mundo, né? Modernas e de tradição.
Olha aqui a arquitetura dele. Ou seja, começou, de um lado, a valorização da cidade com os espaços públicos, de outro, essa tendência das grandes corporações de fazer uma competição por uma arquitetura de Disneylândia, né? Que o arquiteto não tem muita importância no sentido decisório, porque isso aqui é comandado por outros valores, né? Que centro de eventos do Kopf-Himmelblau. Vamos falar um pouquinho de um estilo que se convencionou chamar de desconstrutivismo, mas na realidade ele tem muita base no expressionismo alemão também, que são essas formas plásticas, né? Um centro de eventos gigantesco. Esse é um dos grandes escritórios de arquitetura hoje. Olha o que tem de interessante nele. Ele é envelope. Vocês notaram que a forma de fora não tem nada a ver com a forma de dentro. Olha aqui. O auditório principal, uma série de formas construídas em série industrialmente, ó, né? O grande átrio, um caminho aqui, ou seja, eu posso fazer vários eventos simultâneos, e depois eu simplesmente crio uma estrutura metálica que envelope, como se fosse um... Olha aqui o átrio, né? Que é o centro interno, artificial, mas também desse escritório, também criando esses espaços fantásticos. Mas isso que é interessante, olha aqui. A construção é uma construção convencional em aço, né? Que vai estruturando como se fosse um esqueleto em volta dessas caixas. E agora, com a computação, a fábrica vai e cria painéis, sanduíche, né? Que são encaixados e moldam, ao contrário do concreto da primeira fase do expressionismo, né? Libeskind também trabalhando nessa mesma linha. Deixa eu apressar um pouquinho aqui, até a gente chegar num ponto. Então, aqui nós estamos agora, de um lado, uma tendência do espaço público, do outro lado, esse tipo de espetáculo, não é? Essa cunha aqui dentro de um prédio neoclássico de museu. Mega investimentos, coisas gigantescas, né? Que nós não sabemos se isso vai ter futuro, porque se a cidade, de repente, optar pela volta a ilhas, né? Pequenos subúrbios, as pessoas morando em casa, como está acontecendo hoje, né? Uma boa parcela do burocrata que trabalhava nesses prédios voltando para casa. Não digo que todo mundo vai voltar para casa, que isso não tem sentido, mas se um bom número deles começar a voltar para casa, o que vai acontecer? Nós vamos ter que repensar a casa, né? A casa como um home office. E depois, o que fazer com esses prédios? Provavelmente, será que nós vamos transformar esses andares em home office também, né? Já que são plantas livres? Né? Com andares híbridos entre morar e trabalhar dentro desses andares? Olha aqui, mais um do Competence Fox. Eu só queria mostrar aqui que é um escritório de enorme sucesso. Eles têm muito controle técnico e sabem fazer aquilo que as massas gostam, né? Ou seja, chamar atenção, né? Isso aqui tudo, se a gente comparar com a base, que é o espaço público, né? Da reconstrução do Partenon, ó, aqui, né? Desconstruiu tudo, fez uma obra extremamente chamativa, ao contrário disso, que também é contemporâneo, que é o minimalismo, né? Então, o arquétipo é um só, é o clássico, né? Você entra, sobe aqui, olha, você tem um espaço de entrada, tem um grande pórtico, tem a colunata, só que a colunata agora é assimétrica, tem a lâmina frontal, ou seja, é isto passando por um processo de recriação muito grande, assim como esse, né? Lembra um pouco a arquitetura brasileira. John Postel é o criador do minimalismo, ele é o tratadista. Todo mundo que quiser estudar um pouco o minimalismo tem que pegar um livro dele clássico chamado Minimum, que é o Tratado da Simplicidade, né? Um arquiteto inglês que foi trabalhar no Japão, trabalhando no escritório Shiro Kuramata, que é um dos criadores do design moderno japonês. E aqui nós temos um bunker, ou seja, a Alemanha resolveu proteger a sua memória negativa e dar um novo uso, e não simplesmente demolir e esquecer, que é uma ideia positiva algumas gerações depois, né? Olha, aqui você vê claramente o novo com aquela fase triste da arquitetura, de não ser esquecida, né?
Bem, tenho mais 10 minutos. E foi inaugurado agora em Londres esse prédio do Richard Rogers, que é o criador do Centre Pompidou, não é? Que foi inaugurado em 77, Paris, que é o museu mais frequentado, mais até do que o Louvre. Esse prédio em Cunha é chamado Leadenhall. E ao fundo vocês vão ver um prédio que é o Pepino, né? O Cucumber aqui do Norman Foster. O que ele tem de novo se a gente comparar com esse aqui? Esse é recente. Aqui tem a melhor tecnologia da construção no mundo hoje, certo? A empresa que fez isso, os patrocinadores, colocaram, né, a torre aerodinâmica também altíssima, acho que é o prédio mais alto aqui da City de Londrina, onde tem os bancos. É isso que eu quero mostrar agora aqui, ó. O espaço público. Se a gente isolar a torre desse bloco, que tem 7 pavimentos, todo transparente, foi criada uma ágora grega, ou seja, a cidade entra e esses 7 andares aqui, mais o subsolo, que tem auditórios, tem muitas coisas escondidas, contém tudo que você precisa de uma pracinha de cidade pequena. Padaria, livraria, farmácia, não é? Olha aqui, o pórtico, uma leitura do pórtico que não tem no Pepino, não é? Que não tem isso. Isso aqui é público, você pode cruzar, todo mundo, não é só quem trabalha no prédio que entra. A cidade inteira usa esse espaço desse átrio com todas essas ofertas. Ou seja, se a gente comparar com esse prédio do lado aqui, ó, essa é a planta livre normal de origem misiana, ou seja, tem uma porta, tem um porteiro, tem uma catraca e ninguém de fora entra. Aqui não, todos entram, pelo menos até esse nível, esses 7 primeiros pavimentos, ou seja, o espaço público foi colocado dentro do prédio. Né? Nikken Sekkei. Esse é o maior escritório de arquitetura, também do mesmo tipo do Compton Fox no Japão, 3.000 arquitetos. Mesmo conceito, ou seja, em vez de fazer o prédio neutro, fazer um prédio de escritórios super exótico e, olha, um mega átrio, meio coworking, divertidíssimo, como um grande cenário teatral. Um outro também no Nikken Sekkei, mesma ideia. Logo, logo, esse movimento vai chegar no Brasil, né? Assim, esses grandes espaços públicos. Aqui deles também, né? A ideia do verde, híbrido com edifício. Então, é isso que eu queria mostrar, olha, como um grande escritório de São Paulo, que é o Botti-Rubin, ainda fazendo prédios de planta livre, apenas uma plástica, mas eles não entram na essência da mudança, que é isso. Não é um espaço público aqui. Ó. Não há. Você entra nessa portinha, sobe o seu elevador, fica só trancado no seu andar e não vive a cidade, né? Então, talvez seja essa a mudança que vocês vão ter que estudar e propor, né? Uma vivência maior, porque é isso que as pessoas vão querer e estão querendo, né? Bem, eu mostrei até agora uma espécie de linguagem erudita, mas está surgindo também aqui, esse é um hotel design, um conceito novo, né, de reciclagem de prédios. É uma cultura pop. A cultura pop nós não podemos esquecer, ela tem uma parcela dentro da cidade, né? Então, Karim Rashid fez esse hotel, super divertido, lúdico, não é? Parece um desenho animado dos Jetsons, com cores, é uma rede de hotéis. E dentro vocês têm essa linguagem aqui, os executivos passando num tipo de espaço que seria inconcebível num hotel moderno de 30 anos atrás, né? Não, café da manhã, um espaço pop desse tipo, e os quartos também mudaram de linguagem. Pois bem, essa aqui é a última imagem. Eu quero dizer o seguinte, estamos num mundo de pluralidade, né? É difícil falar numa única tendência, são muitas tendências, muitos países influenciando, os escritórios tornaram empresas internacionais. Em São Paulo, você vai ter filiais desses grandes escritórios internacionais, houve a Arup de Londres, Compton Fox trabalhando, os arquitetos brasileiros vão viajar para fora, isso é inevitável, não é?
aqui na PUC de Curitiba, onde eu trabalho, pelo menos 70% dos alunos fazem convênios internacionais no 4º ano, ou seja, praticamente a maioria, né? Eles vão para qualquer escola do mundo para tomar contato com essas novas tendências, né? Mas o que eu queria mostrar isso aqui são os prédios de 100 andares habitacionais, né? Os edifícios em torre finíssimos em Nova York, ó. Como uma novidade, eles não liberam muitos, obviamente, em frente ao Central Park, essas torres milionárias, caríssimas, né? Com apartamentos palacianos, né? Muito caros, que vão criar olha aqui o próprio conceito do banho, né? Da sala de banho. Esse foi inaugurado já, esse está pronto, que é do Herzog de Meuron, aquele escritório suíço. E essa espetacularidade vai entrar, então, com uma informação nova. Aqui temos em Nova York também, é do Compton Fox, o trabalho urbano, o master plan desse conjunto aqui, né, do antigo porto de Nova York, né, as margens do Rio. Acho que é o maior investimento que tem nos Estados Unidos hoje, é esse bairro inteiro, que tem como símbolo esse vaso aqui, né, que virou um ponto turístico da cidade. Aqui. Professor, Oi. esse vaso aí foi fechado pela 2ª vez agora, porque houve o 5º suicídio, não é? Começa a aparecer essas surpresinhas desagradáveis, né? Você vê que tudo que a gente imagina, aí tem uso, né? Ninguém imaginava que um prédio desse inteiro, olha aqui, são todos de plantas livres, ó. Eles vão sofrer agora um abalo, né, no seu sistema de uso. Nova York tem muito prédio já com pouco uso e muita gente já saiu da cidade e está morando no subúrbio, né? Um novo tipo de vida, cuidando dos filhos, indo de bicicleta nos lugares, e essa cultura da concentração da grande metrópole vai ser abalada pelos novos hábitos, né? Nós não sabemos que síntese será essa. O que vai ficar dessa experiência de você, do home office, né? Porque eu não acho que vai... É difícil falar isso, eu não acho que vai voltar 100%, né? Cada um aposta uma coisa, mas muita gente está satisfeita com esse trabalho diferenciado, né? Só 2 últimas imagens da arte urbana. Se a gente pegar os prédios feitos em São Paulo, feitos nas capitais, até bem pouco tempo, eles tinham uma arte moderna, arte pública moderna. E agora nós temos uma arte contemporânea, né? Damien Hirst, um grande nome inglês, e esse chinês, né? O Ai Weiwei, também criando modelos na cidade. Então, assim como está acontecendo uma arquitetura contemporânea, está acontecendo uma arte contemporânea urbana também, né? Com significados totalmente diferentes daqueles que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, ali na Praça da Sé, no metrô, não é? Que na época do metrô foi feito, e chamou alguns escultores importantes do Brasil, de São Paulo, para criar arte urbana, né? Agora tem outras pautas, né? E é isso, gente. Acho que consegui. Espero não tê-los cansado muito. Ó, certinho, 45 minutos. Se tiver alguma pergunta, podemos... Agradecer, Cleber. Acho que vocês estão cansados, né? Vocês começaram 7 horas hoje. Isso. Mas se quiser, aí você clica só em parar de compartilhar, aí você vê a gente, que o pessoal for falando, vai ficar melhor para você ver quem... Interromper o compartilhamento. Isso. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer você demais, Cleber. Foi muito bom revê-lo, por mais que a gente se viu meio rápido em janeiro, fevereiro. Foi ótimo. De todos esses, eu vou fazer uma pergunta minha, tá? E eu vou liberar o pessoal. De todos esses que você mostrou, eu tenho um sentimento que o que mais hoje está sendo valorizado parece que é o minimalismo. Eu queria a tua opinião, por quê? Porque eu sinto pelo Pritzker Prize, por exemplo, que é, sei lá, um termômetro, se a gente pegar os últimos, todos têm parece não todos, mas se a gente tem uma certa vertente a não ter essa exuberação de formas. Então, esse ano mesmo foi os franceses, né, o meu pai.
eu vou lembrar o nome dos franceses agora, mas eles foram os campeões de Pritzker e eles não têm uma arquitetura de tanto espetáculo, é muito mais uma arquitetura, por exemplo, eu lembro uma reforma que eles fazem é de uma habitação social, eles vão e colocam uma varanda, assim, que mudou totalmente o prédio. Eu queria te perguntar se você acha que é muito viagem da minha parte, se realmente tem essa tendência. É lá Catanha Vassal. Obrigado, Yuri. Olha, eu vou te mostrar um livro. Se você pegar até um livro da Taschen, a Taschen é uma grande editora no mundo hoje, né? E elas têm uma série de livros muito bonitos sobre cidades. Tem Buenos Aires, e tem um de Londres, tem de Berlim. Eu estava vendo o de Berlim, eu comprei quase todos eles. Eu estava vendo o de Londres, só tem uma obra minimalista no livro inteiro, certo? Então, aí você fala assim, mas o que é isso? Ou seja, são obras muito bem feitas, é que sempre vai haver um espaço para o clássico, para a simplicidade, não é? Que são espaços muito elaborados por arquitetos específicos para clientes específicos. O que eu quis mostrar aqui é uma tendência que não acontecia no modernismo e que está acontecendo no contemporâneo, que é uma cultura de massa. A cultura de massa já foi identificada pela Escola de Frankfurt, né? Aqueles filósofos que foram para os Estados Unidos, Disneylândia, Disney World, Las Vegas, agora Dubai. Isso não havia quando estava vivo Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, nem Le Corbusier, entendeu? Não havia cultura de massa. A arquitetura era de um dono só e você vai ver, por exemplo, São Paulo, pega a Avenida Paulista, você não tem elementos de cultura de massa ali, você tem, assim, do Libeskind, né? Do Davi Libeskind, o Conjunto Nacional. É uma variação do moderno, mas não é cultura de massa, não é? Essa extravagância que está acontecendo agora, se vocês forem numa cidade de Santa Catarina chamada Camboriú, Camboriú está mais para Dubai do que para Brasília, não é? Então, deve ser, mas quem está patrocinando isso? É uma outra cultura, é uma cultura mais publicitária, são novos clientes, são novas ideias. É claro que vai continuar aquela elite fazendo minimalismo num plano pequeno, não é? Como eu mostrei aqui, eu mostrei aquele contraste da Comp Anderson Fox com o Museu Minimalista do David Chipperfield em Zurique, não é? Alguns países vão resistir, né, produzindo uma obra mais discreta, mais mínima, mais clássica, não é? Mas o grande capital social do mundo, que agora essa massa mundial, não é, com renda, com capacidade de decisão, ela quer, vamos chamar de um barroco, não é? O que foi o barroco na época do absolutismo, né? Mais uma arquitetura de efeito plástico exuberante do que uma arquitetura mais discreta. E é ela que decide, né? Você não tem mais um poder estatal hoje capaz de dizer, não tem mais rei, não tem mais um presidente da república, não tem Juscelino Kubitschek que deu carta branca para Niemeyer e Lúcio Costa fazer uma cidade discreta, né? E clássica, como Brasília, né? Hoje nós temos isso que está acontecendo aqui, que o arquiteto fica magoado, né? Que estudou teoria, estudou cultura, que ele quer uma cidade como foi no passado, Florença, Veneza, né? Uma cidade de bom gosto, mais cuidada, né? Mas a história é soberana, né? Ou seja, o Estado, nem o Estado mais tem esse poder de dizer o que vai ser feito, né? Perfeito. Vamos lá, quem mais, pessoal? Mas eu acho que a gente tem que estudar ainda o minimalismo. Na universidade, nós temos que estudar as fontes clássicas com todo cuidado para ter uma cultura erudita e depois cair no mundo, né? Obrigado, Cleber. Vai lá, Isa. Eu não vou conseguir ligar a câmera agora, mas ele começou com uma indagação em relação à questão do trabalho, né? Que a gente veio da pandemia, tudo.
E uma pergunta que eu tenho é que realmente eu acho que os espaços eles mudaram, né? Que agora a gente teve que adaptar a nossa casa para receber o trabalho, só que também não foi ali que a gente percebeu também que a gente não consegue só trabalhar em casa e que agora os espaços vão ser repensados, os espaços de trabalho, porque antes a gente tinha algumas startups que queriam fazer com que o trabalho parecesse a casa e tinham sofás no trabalho, essas coisas mais descoladas. E hoje, eu acredito, o que eu vejo é que a empresa, o ambiente de trabalho, ele tem que se descolar também de parecer essa casa, porque a gente vai vir de 2 anos de trabalho remoto. Então, como que você vê essa arquitetura daqui para frente? Então, é a pergunta que eu fiz no início, né? E eu não gosto de fazer profecia, porque a gente sempre erra na profecia, não é? A gente sabe que tem uma tendência, e uma tendência majoritária. Dá para você perceber isso, certo? É o máximo que a gente consegue andar, de detectar tendências, detectar vetores. Agora, como a sociedade vai reagir? E tem tecnologia. Nós temos uma tecnologia que se implantou, certo? Que não vai querer sair, não vai querer ir embora. A tecnologia da eletrônica, o grande capital está ligado a isso também, da startup, como você falou, também não quer perder poderes, né? E voltar ao sistema de trabalho anterior, porque aí é um jogo de capitais, né? Então, eu vejo o seguinte, é um meio termo, um híbrido entre uma diminuição da presença, né? E não dá para dizer quanto por cento. Tem escolas que já estão pensando para o ano que vem criar cursos, universidades híbridas, não o EAD, que é 100% online, entre 60% presencial e 40% não. Algumas já estão apostando nessa possibilidade. Não sei na escola de vocês o que é comentado assim pós essa fase, né? Alguém poderia me dizer se já tem avançado? Na PUC eu sei que no período de pandemia eles colocaram 80% dos funcionários de apoio em casa e 20% presenciais, que eram extremamente necessários. Então, eles experimentaram isso. E alguém da direção já me apontou que eles vão fazer um sistema híbrido, né? Meio, não sei que proporção, porque isso vai ser testado e a gente sabe que é uma dialética aí no mundo, né? Não quer o que você quer e nem o que seu parceiro quer, é um acordo, né? A cidade sempre cresceu desse jeito, né? Não sei se eu respondi mais ou menos. É que a gente está querendo essa resposta. Todo mundo está fazendo essa pergunta hoje. E ninguém tem a resposta, não é? Eu São perguntei previsões só. para um amigo meu que é CEO nos Estados Unidos semana passada. Eu falei assim, como que está sendo aí o mercado de profecias nos Estados Unidos? Ele falou assim, só as grandes empresas muito ricas têm condição de encomendar estudos dos maiores profetas de futurólogos, né? Ele falou, a minha empresa não é tão rica assim para poder chamar essas pessoas. Então, a gente fica imaginando dentro do que você está vivenciando, né? Então, por exemplo, a empresa dele está com todo mundo em casa já, só tem um funcionário na empresa, que é o almoxarifado. Ela representa uma indústria de peças mecânicas que vem da China. Então, isso tudo chega, é colocado dentro de um galpão enorme, e no almoxarifado guarda, e depois ele está contratando pessoas do México, que está faltando mão de obra nos Estados Unidos, San Diego, ele está morando está saindo agora da Flórida, mudou-se para estado de Indiana, então um pessoal está no Texas, então o que estava todo mundo concentrado na Flórida espalhou pelo mundo. E então já é uma realidade, né? Não é assim. Só foi possível por causa dessa condição. Então, as empresas já estão se organizando devagarinho nesse sentido. Se isso tem futuro, ninguém sabe, né? Pode ser que volte, pode ser que não.
que vocês acham? Isabela, você gostou da experiência desse ano e meio de aulas remotas? Então, é bem controverso, na verdade, né? Que vai muito de período. Então, assim, em relação ao trabalho em si, para mim foi ótimo. Eu gosto muito de trabalhar home office, porque aí a gente está testando esse híbrido também, que também é Eu parte de também gosto projeto, muito, eu concordo com você. E tenho porque eu mais acho que economiza tempo, economiza dinheiro e tem essas um coisas. Só que perde um pouco da relação, né? Então você acaba Não, mas você essa não acha relação que, de vamos lá, afeto. vamos lá, é como passear com os amigos. 3 dias em casa e 2 dias vendo os amigos não é suficiente por semana? Sim, sim, eu tenho essa visão, assim. Minha visão é essa, a gente não precisa estar o dia inteiro, né, pegando o transporte. Você imagina estudantes que moram em outra cidade, né, ele pode, ou cidade perto de vocês, ele vai 2 vezes por semana, pega um ônibus, vai lá, vê todo mundo, se encontra, bate papo. Depois, eu vi que os trabalhos melhoraram. Gente que realmente gosta de trabalhar, estou falando os melhores alunos, eles estão mais descansados e estão mais dedicados ao trabalho. E hoje foi meu primeiro dia lá na PUC de encontrar os alunos. Foi muito bom. Gente, todo mundo conversando, encontrando, vendo as coisas que você não pode passar pela internet, né? Agora, você viu que se deu a opção de... Na PUC foi 1/3 foi para presencial e 2/3 preferiram ficar em casa, né? Ah, e dentro desse equilíbrio eu gosto, assim, é uma coisa a se pensar, porque para mim eu também senti que você acaba tendo mais tempo para você fazer suas coisas, e eu também, eu estudo em Limeira, mas eu sou de Santa Bárbara, que ela tem uma distância, eu ia de van, e aí eu saía de casa às 5h30 para chegar lá às 7 e chegava em casa meia-noite. Eu tinha menos tempo para resolver minhas coisas da própria faculdade. E eu vejo também essa melhora assim, nesse sentido de tempo. E eu também me sinto mais descansada. Exatamente. Isso se acaba de definir a condição de muita gente. Tem muita gente que mora em outra cidade, não é? E que vai para a cidade maior. Eu dava aula a cada 15 dias, eu ia para Foz do Iguaçu, numa faculdade lá, da Tríplice Fronteira, pegava avião, aqui saía uma fortuna para eles, né? Pagar um professor para ir, pagar hotel, táxi e tudo. Concentrava no fim de semana. E tinha gente que de 100 quilômetros que chegava à noite, igual você está falando, de ônibus, de carro, de van, caríssimo, e meia-noite chegavam em casa, tinha que voltar para casa até 100 quilômetros de lá, como cidade como Medianeira. E essas pessoas viram que houve uma melhoria de trabalho, de concentração, não é? De cansaço, de dinheiro e tudo isso. É como você acaba de falar. Agora, como que nós vamos enfrentar isso? Como os detentores das escolas, né, de prédios, que são um capital forte, né? Eles construíram um sistema presencial. Como que eles vão enfrentar? Como é que vai ser esse diálogo? Porque existe uma coisa chamada concorrência, né? Se você faz uma escola 100% presencial, com preço X, e a outra faz híbrida, que ela pode, inclusive, diminuir o custo para o aluno, vai haver uma concorrência. Não sei quem vai ganhar, né? Mas que o consumidor, ele sempre quer qualidade e menor preço, não é? Ele conta tudo. Vamos lá, Cleber, a gente tem... você quer falar antes, Vitor, alguma coisa? Aí a gente passa para o Gustavo e depois para o Marcos. É que o Vitor é o coordenador agora. Vai lá, Vitor. Tá, ok. Oi, professor Kleber, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem. Mais uma vez aí quero te agradecer por ter aceito o convite, por ter compartilhado o teu tempo com a gente nessa noite, tá? Acredito que... Sabe que eu, não tinha, eu tinha planejado há meses atrás, né? Marquei esse dia, eu não imaginei que essa semana ia coincidir com tanta coisa, né? Mas deu tudo certinho. Não, foi ótimo. Acho que a gente só tem que te agradecer aí por estar aqui com a gente. E quando estiver aqui por São Paulo, venha nos conhecer em Limeira, tá? No interior aí, o Diego... É em Diego Limeira mostra o que tem caminho. aquele teatro do Niemeyer? Não, em Araras. Araras. Araras é Araras. longe?
Não, Dá uns 30 quilômetros, mais ou menos. Então eu tenho que estar mais ou menos por aí, né? isso. Tá pertinho. E tem o Fórum do Então, RID aqui também em Piracicaba. em Tem o quê? Piracicaba. O Fórum do RID. Não sabia. Fica perto da casa do Paulo Mendes da Rocha também, esse fórum. E também tem casa do Paulo Mendes da Rocha? Tem. Então você tem grandes exemplos. E Aqui, Limeira tem quantos quilômetros de São Paulo? 125. Pertíssimo. Dá para você sair cedo, fazer suas compras. Geralmente eu vou na USP e volto no mesmo dia. Dá para Ótimo. fazer bate-volta tranquilamente. Não. Ó, só Eu estou para sempre a favor da tecnologia e das mudanças para melhor. Alguns vão perder, mas depois se adaptam. Nós não estaríamos conversando aqui agora se não fosse tecnologia, né? Sim. Então, Só para complementar, professor, o que acontece, né? O que a gente entende depois de todo esse período de pós-pandemia? Eu acredito que é uma nova realidade que a gente vai encontrar, né? Apesar de que as coisas estão se encaminhando da melhor forma, né? Os casos estão abaixando, né? Então, acho que a gente tem aí uma melhora promissora, apesar de não poder afrouxar, né? E claro, procurar tomar vacina, os reforços da vacina e seguir todos os protocolos sanitários, por mais que pessoas lá de cima peçam para que a gente descumpra, né? Então, acho que a gente tem sempre que procurar por isso. Particularmente no curso de arquitetura, né? Eu ando conversando muito com os professores, com os alunos, né? Nas nossas últimas reuniões. Eu acredito que por conta, né, desse pouco tempo que nós temos para encerrar, né, o ano letivo, se a gente for considerar aí, nós temos 5 semanas, né, a última de outubro e as sim. 4 semanas de novembro, né? Nós não deveremos voltar ao presencial com turmas, com mais turmas, né? Talvez aí uma outra pontualidade, tá? Que a gente vem discutindo, mas não é essa pretensão de voltar esse ano. Tá? A gente entende que tem um outro lado dos alunos, que muitos alunos são da região de Limeira, não são limeirenses, né? Então dependem de transporte, seja particular, seja coletivo. Então a gente leva tudo isso em conta. Tá? O prejuízo, né, entre aspas, vamos dizer assim, o prejuízo acadêmico, vamos dizer assim, ele vai muito no sentido do que a Isabela falou. Né? Eu acho que nós fomos acostumados, né, sempre a ter o contato, né? Sempre a ter o presencial. Então, a gente foi forçado num espaço curto de tempo a se adaptar para uma nova realidade, né? Então, essa parte do prejuízo pedagógico, vamos dizer assim, é a falta do contato, é a falta do trabalhar, do tato, do pegar na mão, do dividir, né? Que é muito intrínseco aí da arquitetura, tá? Então, o que acontece? Isso vai voltar a partir do ano que vem, porque a gente volta para o presencial, mas como que vai ser isso? Vai ser tão compartilhado? Vai ser um pouco mais com o pé no freio, né? Então, tem essas questões também que a gente tem que pensar e que tem que ponderar, né? Então, só para fazer um comentário, um parênteses do que a gente estava ouvindo, né, dessa discussão enriquecedora aí, tá? Claro. Não dá para chutar. A gente tem que passar. Agora, voltando para a história, né? Você fala assim, Renascença, né? Vamos lá, Renascença foi uma grande mudança, né? A Idade Média foi uma grande mudança também. A Idade Média formou a Europa. Porque antes você tinha o Império Romano, né? Agora sim, agora vocês todos vão criar seus condados e vão formar a Europa. Durou 1000 anos. A Renascença durou até virar o Barroco mais ou menos 150 anos. É um processo, não é de um dia para a noite, não é? Então, se a gente pensar o modernismo, que está falando aqui, o modernismo, né, com todos os princípios de urbanismo, de cidade, se a gente definir como 100 anos, né, final da Primeira Guerra Mundial, né, a criação da Bauhaus até agora, se a gente fixar 2021 como uma época de mudança, ou de lançar uma semente para mudança séria, que eu acredito, através da tecnologia, né, dessa tecnologia avançadíssima da informática, são 100 anos. Então, pode ser que a gente passe mais 100 anos
nos adaptando ao que essa tecnologia, né, do não presencial, né, possa nos oferecer em termos de comunicação, né? Porque nós estamos mantendo a comunicação aqui agora. Eu estou mantendo com os meus alunos, eu vejo o projeto, eu estava há pouco analisando o TFG, pré-banca, né, que vai ser entregue daqui a um mês. E houve diálogo, você viu, o aluno aprendeu. Então, não é forçado, só que a gente tem que aprender a usar esse novo método, que não vai eliminar o antigo, ninguém vai deixar de encontrar com o outro, muito pelo contrário, vai ser um dado a mais, uma aproximação. E dá só uma informação. Quando eu fui fazer doutorado na Espanha, Madrid, foi em 85, né? 36 anos atrás. Era caríssimo uma ligação telefônica. Não tinha dinheiro, não tinha bolsa de estudo, não tinha dinheiro para fazer ligação toda hora. Eu fiz pouquíssimas ligações telefônicas para a família. Mandava carta, escrevia carta o tempo todo. Demorava 16 dias para uma carta de Madrid chegar aqui no Paraná. Tá? Você imagina, então, se você mandava uma carta e a pessoa resolvesse responder na hora, era um mês, tá? Para você receber a resposta. Eu passei 4 anos e meio, quase 5 anos na Europa, com esse tipo de comunicação. Não é? Esse ano eu já fiz, com lives entre Estados Unidos e Europa, nos meus cursos de pós-graduação, umas 10 conferências internacionais, assim, de gente que eu conhecia lá, que eram amigos, predispostos a fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Não é? Você aperta o botão. Já tive de Nova York, da Flórida, lá de Indiana, de Barcelona, né? De Atenas, de Veneza. Isso era impensável. Então, a gente enriquece o processo de conhecimento com essas pessoas que estão trocando. Eles também estão interessados em conversar com a gente, como a gente está com eles, né? Eu sou muito positivo, eu acho que foi uma mudança magnífica, porque, olha, eu quando comecei a dar aula, eu tinha que tirar foto de um livrinho que eu comprava, custava uma fortuna, né? Bastava uma aula com slide. Hoje a gente entra no Google, entra no YouTube, você vê tudo, não é? O conhecimento está, aulas do mundo inteiro gravadas que você pode assistir, né? Então, eu penso do ponto de vista da cultura, você falou em prejuízo, eu acho que não foi prejuízo, não. Foi um enriquecimento enorme. E outra, né? O conhecimento, tem um administrador importante americano chamado Peter Drucker, ele fala que a era nossa é a era do trabalho inteligente, né? Ele define trabalho inteligente como qualquer trabalho que precise de alguém um diploma universitário, não importa qual seja, né? Ou seja, nós vamos continuar estudando por resto da vida, né? Então, a faculdade é apenas uma introdução. Tudo que nós vemos aqui implica o quê? Aprendizado. Você acha que você consegue trabalhar no escritório desses projetos Competence and Fox se não souber inglês? Não é? Se você não pegar os livros, não aprender a linguagem do outro e o outro aprender a sua linguagem para fazer essas trocas comerciais e de trabalho, não é? Então, isso implica que vocês vão continuar estudando, todos nós vamos continuar estudando todos os dias da nossa vida até o fim. Espero que seja assim, e não tem saída. Até na agricultura, até no mundo que era antigamente o mundo agrícola primitivo, ele tem tecnologia hoje, né? Kleber, não queria te cortar, mas tem 2 perguntas, acho, para você, o Gustavo Bueno e depois o Max. Vai lá. Vai lá, Bueno. Professor, pensando nesse mundo assim, pós-pandemia, eu acredito que as pessoas irão querer viver mais a cidade, sentir ela, conhecer não só assim outras cidades, mas também conhecer, desfrutar da sua própria cidade. Aí eu queria saber o que o senhor considera de essencial para a gente projetar, construir um espaço público, pensando em trazer assim mais ciência para o espaço e não deixar com uma aparência de espetáculo, uma arquitetura de espetáculo. Estudar os gregos. Por quê? É o que eu comecei falando. Eu quando fazia faculdade com a sua idade, não achava que era importante. Eu acho hoje, você entendeu? Porque a modernidade é ruptura. A pós-modernidade é síntese, ao contrário. Assim, olha, temos um tempo novo, mas a gente não pode esquecer as boas coisas do passado.
Então, não tem gente que o cara faz um prédio de luxo a 30 quilômetros da cidade, um prédio de 30 andares, ele vai, pega o seu carro e vai morar lá, ou seja, abandona a cidade. Passa no meu bairro aqui, eu moro 20 anos aqui no bairro do Batel, em Curitiba, não tinha um prédio em construção. Agora, em volta, tem 10. O bairro voltou a ser reabitado, ou seja, as pessoas foram para os condomínios fechados e passam o dia inteiro no carro, em congestionamento, para quê? Levar a filha numa escola para estudar. Isso não é vida, né? Então, a ideia de que é prático você estar num ambiente mais aberto de interligações, de escola, trabalho, morar, lazer, em vez de criar aquela cidade onde o centro tem todo o trabalho, depois eu quero ir para fazer esporte, eu ando 30 quilômetros, eu quero morar numa casa com jardim, mais 30 para lá. Isso não dá, né? É impraticável na hora que todo mundo tem carro e está fazendo isso. A cidade vira um mar de carro de congestionamento, não é? E aí você perde tanto tempo no trânsito, né? Então, eu acho que nós vamos entrar em crise, esse modelo do morar longe dessas coisas que você falou. Assim, nós vamos tentar criar um ambiente um pouco mais parecido com o que era uma cidadezinha medieval dessas que você vai para a Europa e fica fascinado, né? Que você anda a pé em tudo, que tem a catedral, tem a universidade, tudo é tão bonito, tão integrado, né? Aí você pega um trem bala e vai para a cidade de Tóquio, ali que eu mostrei, e vai para São Paulo em 30 minutos, sabe? Depois você volta para o seu cantinho. Não preciso estar o tempo todo morando, né? Pegando o carro de manhã, andando para voltar e voltar, como a sua colega falou agora, que vai para a cidade, volta e chega meia-noite em casa. Isso é insalubre, né? Isso é desumano, não é? Esse modelo de... Então, qualquer coisa que melhore essa relação é muito positiva, né? Agora, preciso transformar em valor. Existe uma coisa, uma teoria dos valores que surgiu pela primeira vez na escola de economia austríaca, né? Enquanto não virar valor, as coisas não se transformam, né? Se todo mundo achar que é legal ficar morando num condomínio murado a 10 quilômetros do seu trabalho, vai continuar. Agora, quando houver uma mudança real de cultura, de jeito de viver, aí você tem uma transformação. O que é a iniciativa privada que constrói e faz? Ela quer atender seu público. Ela quer vender prédios e casas. Se não vender, não adianta fazer, né? A gente projetar coisas que não vão ser usadas, né? Por exemplo, eu sei que tem uma universidade americana que não tem prédio. Alguém me falou isso, não tenho mais detalhes. E que esse ano eles foram para Buenos Aires. A universidade inteira está lá. Você encontra nos cafés, encontra nos prédios, aluga coworking, ou seja, eles estão experimentando não ter o prédio fixo como universidade. Ou seja, já surgem alternativas, né? Eu sei que a inteligência alemã do início do século não fazia faculdade assim, em um prédio só. Você fazia as disciplinas. Eu quero estudar com Heidegger em Freiburg. Ficou lá um ano. Depois eu quero ir para Heidelberg estudar com outro filósofo, outro cientista. Isso é comum na Alemanha, era pelo menos. Você fazia um composto de coisas que faziam parte da sua liberdade de escola, né? É que o nosso sistema educacional foi feito na Revolução Industrial, ele tem 200 anos, e que é a gente entrar, fechar a portinha, entrar na sala, um professor fala, é muito estático, não é? Ok? Qual que era o próximo? Você fazer a pergunta? Boa noite, professor. Boa noite. Na minha uma pergunta, assim, um questionamento também sobre o minimalismo, como foi dito. Escuto sobre o minimalismo bem antes de começar a arquitetura, de estudar isso. E a começo eu via como vamos dizer assim, tipo um refúgio de questão de gastos, das coisas serem caras e as pessoas não terem, tipo assim, elas querem o mínimo e aquilo é o suficiente, né? Não precisando, assim, de uma sala extra na casa, de uma sala de estar, ou até mesmo de decoração, trabalhar uma decoração mais simples, assim, algo mais, não fino, mas algo assim, tipo, que não carregue tanto o ambiente e tudo mais.
Hoje, ela já pega, eu já vi minimalismo em carta de Uno, em, tipo, desenho, em skate, são coisas que não tem, tipo, elas não faltam expressão, mas elas não, vamos dizer assim, não tem tanta cor, não tem tantos itens, nada assim. Hoje em dia, então, o minimalismo, ele seria uma resposta a isso que a gente vive, de ter todas as informações chegando na gente o tempo todo, tipo, da gente tá, a nossa cabeça, nosso corpo tá cansado de um excesso de informação chegando, de um excesso de coisas que a gente vê por aí. Vamos lá, ó. Você lembra quantas escolas tinha importantes no pensamento grego, daquilo que eu defendo tanto? Você tinha um que morava num barril, que era Diógenes, né? Certo. Uma coisa assim, sair da cidade, que são os cínicos, morar como um cão, ao lado do muro da cidade. Então, para ele, aquilo era o máximo. E gerou uma escola que até hoje nós estudamos. Você tem outro chamado estoico. Estoico, a palavra vem do estoa. O que é o estoa? É o livre pensador, é o comércio. Estoa era na frente ali da ágora grega, embaixo das colunatas, as pessoas iam bater papo e falar de filosofia sobre o dia a dia. Era outra escola. Aí você tem o Platão, que é o quê? Um idealista. Então, esses pensamentos todos começam a falar do modo de vida, da pluralidade que tem um grupo de... Se eu tenho lá 10.000 pessoas, por exemplo. 10.000 pessoas, pode ser que tenha 10% de minimalistas, né? Que são as pessoas, os estoicos que querem viver com o mínimo, não é? Que não querem excesso. Aí você tinha os estetas, né? Os epicuristas, que tinham um tipo de vida. Depois tinha Aristóteles, né? Um homem da organização. Então, não dá para a gente falar que as pessoas estão cansadas. É que existem pessoas que são naturalmente ligadas à simplicidade, não é? A uma vida menos consumista. Existem outros que são mais consumistas, que querem mais o espetáculo. Existem os boêmios, né? Que são as pessoas notívagas, que gostam da diversão e saem à noite, dormem durante o dia e trabalham, às vezes, a noite inteira num trabalho noturno. Um jornalista, por exemplo, né, que 5 horas da manhã sai do jornal. Tal. Então, é difícil a gente falar de uma tendência única, se você pega assim, a vida de cada um. Não é? Uhum. Quando nós estamos falando aqui, tem um motorista de ônibus que vai fazer uma viagem interestadual que passa a vida inteira à noite, não é? E vai dormir durante o dia. E vai ter um outro que tem a casa abarrotada, porque ele gosta de símbolos, ele gosta de fetiches, ele precisa disso, e o outro que precisa de muito pouco. Não é? Então, cada uma dessas exigências, dessas personalidades, se organiza em torno de um pensamento. Né? Um budista, por exemplo, né? O budismo, né? O menos é mais, essa simplicidade. Mas você tem os contrários, você tem os barrocos. Os barrocos gostam da exuberância, né? E são simultâneos. Eles tá? Você pode ter um amigo barroco e um amigo minimalista, e você pode ter um amigo farrista que é um boêmio, né? Boêmio é uma expressão francesa, tal, mas sempre existiram os boêmios. E sempre existiram. Você vê nas ordens religiosas católicas como tem a pluralidade. Você tem várias linhas, por quê? Porque tem vários tipos de homens. Então, cada um cria sua ordem religiosa. Tem o franciscano, que é um minimalista, né? Estoico, simplicidade. Mas você tem lá alguns que são luxuosos, que criam igrejas magníficas, né? Que vivem no meio de obras de arte. Né? Eu não iria muito pela linha do cansaço, mas sim o minimalismo atende um grupo minoritário que vai trabalhar o refinamento. A palavra refinar no sentido de pegar a massa, polir, cortar e chegar... Ó, essa luminária que você está vendo aqui. Está vendo direitinho? Sim. Ela é desenhada por um arquiteto chamado Arne Jacobsen. Né? Uma nota preta. A marquesa. Não tem tecnologia nenhuma, tem uma articulação aqui, eu acho linda, né? Tive coragem de comprar, tá aqui em cima da minha mesa. Ou seja, são objetos que você acha bonito e você vai escolher comprar um dia uma luminária.
tem 100 tipos. Tem Gummauer, que agora tem uma exposição em São Paulo, que é um barroco. Tem uma que é isso aqui, tem uma que tem uma articulação técnica, né? Como a Ptolomeu, já que você está falando de interiores, de espaço. Ptolomeu, né? Que é uma luminária cheia de articulações, high-tech. São símbolos. E são valores. Se você tem como valor essa simplicidade, você vai querer comprar essas coisas. Só que o minimalismo é caro, né? Por que ele é caro? Porque ele é lapidado. Tudo que é lapidado envolve mais trabalho, né? Mais Sim. recortes, mais trabalho intelectual, mais trabalho técnico. Não admite defeitos. No barroco, no ecletismo, você nem vê defeito. É tanta mistura que as coisas se embolam, né? Uhum. Mas o problema do arquiteto é que, se ele quer atender todo mundo, ele vai virar um Compedison Fox, ou seja, que eu mostrei aqui. Ele vai começar a entender desde a pluralidade até o mais simples, porque senão ele perde cliente, né? Se ele ficar nessa ideia de que o ego dele não permite fazer um outro estilo que ele não gosta, ele vai ter grandes dificuldades no mundo, porque o mundo está cada vez mais repartido e as pessoas têm poderes e elas constroem seu gosto, né? Sim. Ok? Nessa mesma, agora nesse final, você disse sobre os gostos e tudo mais, a pessoa daquele ego, né, de não aceitar fazer algo diferente, uma mudança assim, radical que eu vi foi no mercado. Que no mercado antes você tinha aquela promoção de frango, não sei o que, você tinha aquela tipo lambe-lambe, tipo, você tem aquela folha amarela enorme escrita em vermelho com valores e tudo mais. A última vez que eu fui no mercado agora, as promoções, tudo isso tá tipo em pequenos QR codes do lado do valor dos produtos na prateleira, assim, alguns outros, o cartaz. Então, assim, assim, ficaram coisas minúsculas do lado do valor. Então, eu vi pessoas reclamando que não encontram, que o mercado não tem promoção mais, mas a promoção se tornou tipo aquilo pequenininho ali que, se você não souber usar um QR Code, vamos dizer assim, não se adequar à tecnologia atual, você não pega a promoção. Seria isso, né, praticamente. Mas eu vou te dar um número que eu gosto de usar com os alunos, que é o seguinte. No final do século XIX, tem um intelectual suíço, escrito em alemão, chamado Wölfflin, Heinrich Wölfflin. Então, o livro dele tem em português, inclusive. Que ele é o primeiro cara formalista a dividir o mundo da arte em duas grandes categorias, que é o barroco versus o clássico, né? Teorizou totalmente essa diferença. Pintura, escultura e arquitetura, nesse livro. Passado um tempo, vamos lá, 50 anos depois, um intelectual da linha da estética sociológica, Arnold Hauser, escreveu um livro chamado Maneirismo. O maneirismo, havia um preconceito contra o maneirismo na Renascença, né? Eles achavam que o maneirismo era degeneração. E o Hauser vai dizer o seguinte, que todo estilo começa puro e ele se torna impuro depois de 20 anos, né? Por quê? Mistura os gostos das pessoas, o uso, não é? Aquela ideia inicial é igual casa, que você vê a casa que foi tão bonitinha lá do Paulo Mendes da Rocha, passa 30 anos, já tem um telhadinho de lata, né, umas coisas assim meio feinhas. Casinha do cachorro lá. Então, a conta é o seguinte, a arte é dividida em 4 grandes categorias. 10% é clássico apenas. 1 em cada 10 pessoas é 100% clássica. 10% barroca, só. Assim, Zaha Hadid, que eu mostrei aqui. 70% é maneirista, é a maioria. Ou seja, é mescla de tendências. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E 10% são os loucos, ou seja, faz uma quebra intelectual e cria uma particularidade muito forte. Então, não dá nem para colocar os loucos na história da arte ou da arquitetura, porque são tão excêntricos que você não consegue repetir os modelos. E, com isso, você forma um 100% de uma cidade. Assim, a maioria é média. Tem um pedaço de um com um pedaço de outro. Para você ser barroco, primeiro você precisa ser muito rico, porque você tem capas e capas e capas. Uma mulher barroca usava 20 saiotes. Eu tenho que comprar 20 saiotes. Um saiote é caro. Então, eu tenho que comprar 20 para fazer aquela sala daquele tamanho. Então, você precisa ser rico para criar camadas, capas e capas e capas. Não é? É caro materialmente. Não dá para ser barroco sem capa.
Para ser clássico, tem que pegar um diamante e cortar em 10 pedacinhos para chegar na essência. É trabalho de cortar e mais o diamante, né? E já a média não, né? A média eu coloco assim um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e faço a minha vida bem aceitável, né? Que é o que a maioria das coisas que tem no mundo. Sim. Só que o 70% que é o complicado. Por quê? Porque tem tantas mini categorias, desde que você falou dos pequenos dos detalhes, que é uma régua longa. É fácil identificar o minimalismo, que é clássico, e é fácil identificar a Zaha Hadid, que é barroca. Mas e o meio? O meio é uma escala que o cara fala assim, olha, tenho uma cabeça confusa, mas durante o dia eu acordo e sou super bem regrado. Então ele é um maneirista, né? Ele faz as duas coisas. Ele consegue ser regrado durante o dia e a noite inteira passa bebendo, mas no dia seguinte ele está limpo para exercer ordenadamente seu trabalho. Ou seja, ele tem a meia ordem e meia desordem dionisíaca, como Nietzsche chama. Então, essa é a linha difícil. Por isso que o cara que vai fazer análise, se ele for um maneirista, ele vai ficar 10 anos para tentar se entender. Porque é tanta sub-área, né? Tanto pedacinho, e ele quer criar uma ordem. Né? É difícil criar uma ordem. Igual a casa de avó, né? Você tenta criar uma ordem na casa da avó, ela passa 50 anos acumulando coisas. Não dá para criar uma ordem ali naquele mundo. Né? Dá, mas ela sabe que ela criou uma ordem. E tenta tirar uma cadeira daquela, ela vai ficar brava. Não, mas isso aqui é falecido, não, aquilo aí eu ganhei de presente. Ou seja, o mundo das formas compostas, que é um mundo eclético, ele tem uma ordem, né? Só que é uma ordem menos visual, às vezes, ela é mais afetiva, mistura, né? E vamos tocando, porque a vida é maneirista. O Arnold Hauser termina dizendo a vida é maneirista, ou seja, é mais comum ser híbrido do que ser puro. Não é? Certo, compreendido. Bem Obrigado. legal. Muito obrigado mesmo. Horas, né? Vocês devem estar com sono, então. Eu vou encerrar, mas queria te agradecer de novo. Acho que foi Se linda. tiver mais dúvida, faz a última e termina, senão a gente. Queria alguém. Tá, vai lá, Marco. Mais um de Londrina. Vai lá, Yuri. Oi, tudo bem? Dá para me escutar? Tá sim. Sim. Beleza. Eu sou de Londrina também, né? Como ele falou. Queria agradecer por você estar aqui. Eu sou da primeira turma que acabou não tendo aula com o senhor. E Mas você já terminou a faculdade? eu estou no último ano agora. Mas não é. Uhum. E a minha pergunta, na verdade, são duas. A primeira quem você não viu ganhar o Pritzker, que você gostaria que ganhasse, e quem você viu ganhar o Pritzker que você discorda? Por exemplo, John Pawson, o criador do minimalismo, eu acho um dos principais arquitetos do mundo hoje, não ganhou o Pritzker. Teórico importante, ele é um arquiteto completo, desenha de tudo, hiper rigoroso, escreve bem e conseguiu gerar um estilo que o mundo inteiro adota. Então, ele não ganhou, eu gostaria de que ganhasse. Agora, que ganhou, eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que todo mundo que não gera escola não merece ganhar, porque um prêmio desse, ele tem que ser exemplar, né? É para a gente estudar, para servir de base para a cultura, né? Alguma coisa que você consiga. Exotismos muito individuais, eu não sou contra, mas por que colocá-lo num pedestal? Aí você estudando vai ver aquela obra, fala, não dá para repetir nunca, né? Ela é tão pessoal, às vezes é magnífica, não é? Mas não gera repetição. Para mim, o mais importante da cultura é a repetição. Sem repetição, a gente não tem crescimento, né? Fica só uma manifestação do ego, magnífica às vezes, né? Eu não lembro que se foi dado para alguém com essas características. Talvez você possa me auxiliar aí, se você fez essa pergunta, depois que você tinha pensado, né? Você diz arquétipo, no caso? Eu acho que o arquiteto que, para ganhar um prêmio, ele tem que ser um arquétipo, ou seja, ele tem que ter a qualidade total de um discurso claro,
que sirva para a cultura se apropriar, né? E repetir e melhorar. Se for misterioso e interessante apenas, interessante como estética interessante, aquilo que se fala assim, uau, que interessante, mas não entendi nada, não dá para repetir. Então, fique na categoria que eu falei dos 10% dos loucos, né? Assim, aquela coisa... Tem um papel a loucura também na filosofia, na literatura, né? Certo. Ela pinta. Desculpa, pode falar. Salvador Dalí, por exemplo, está nessa categoria. Eu pintava muito bem, era um gênio, mas um louco que não consegue, o surrealismo dele não consegue gerar uma escola, né? Está no museu só para você admirar. Entendi. Agora, Picasso não. Picasso criou o cubismo, uma linguagem que o mundo inteiro usa em todos os campos da ação, né? Matisse, os arquitetos que a gente fala, né? Por exemplo, é mais fácil seguir Heidi, que tem um prédio aí em Limeira, do que foi falado agora, do que Paulo Mendes da Rocha. É impossível seguir Paulo Mendes da Rocha, né? São obras carésimas para um público muito específico que a gente admira. E ganhou Pritzker. Mas você não consegue um cliente para fazer isso em qualquer cidade do Brasil, não é? Com o orçamento básico normal. Você não consegue fazer uma obra com 80 metros de vão, né? Todo em concreto armado, com uma engenharia exuberante, né? E é lindíssimo, né? É bonito, né? É curioso você falar isso. O Eu ia prédio da comentar. FAUSP que eu estudei, que eu admirava, não tem um segundo prédio da FAO no mundo, nem no Brasil. Só tem aquele. De fato, não é Se barato. você fazer uma segunda escola, mas dá para aprender com a FAO e transformá-la num prédio mais razoável economicamente, né? Fazer fechamento em alvenaria, né? Sabe? Diminuir os vãos, pegar aquela lição, porque é uma lição clássica ali, né? Um ato central com retângulo áureo e tal. Porque é o que eu sigo hoje. Estudar aquilo que a gente consegue fazer, que as pessoas consigam reproduzir, consigam se aceitar, né? Então, perda de tempo, né? Não é assim? Eu ia comentar, na verdade, que um dos arquitetos que eu colocaria assim, no Pritzker seria o David Chipperfield, Mas que, ele não por um ganhou lado... ainda? Oi? Ele não ganhou ainda? Não. Ele é um dos mais importantes do mundo hoje. Só que, por outro lado, a gente também vê que não é bem acessível, né? Não, mas ele Mas tem dá coisas para ele acessíveis. sonha. Ele tem coisas acessíveis. Aquele museu que ele fez em Berlim, que ele O trabalhou nas ruínas, né? O Neue Museum. Ele trabalhou ruínas. Todo mundo tem ruína. Aquilo você pode fazer. Que cidade no mundo não tem uma ruína toda caindo nos pedaços e não pode aprender com ele? Eu fui visitar esse museu. Dá para aprender. Ele é um clássico. Tá, não dá para fazer com esse museu que eu mostrei aqui de Zurique, que é muito caro. Mas esse museu de Zurique, ele dá para fazer em alvenaria, aquele mesmo projeto a baixo custo, a custo normal de uma construção de escola, o mesmo conceito. Ele, para mim, é o arquiteto mais importante do mundo hoje. Assim, se eu for escolher um, porque trabalha em equipe, é uma arquitetura reproduzível, né? Trabalha com os elementos clássicos, com os arquétipos, trabalha com a cidade, pensa criteriosamente as coisas. Não é exótico, né? Não cria aquela coisa de moda que daqui a 10 anos você não aguenta ver aquela forma, parece o chapéu da Carmen Miranda. Não dá, né? Eu preciso colocar no meio da cidade um troço que é o caso da Zaha Hadid, né? Zaha Hadid vai cair de moda, se é que já não caiu. Eu sei que é inteligente, muito bem feita, mas não dá para ficar vendo aquilo todo dia, né? A pessoa, se passar na frente daquela forma, ela gera um impacto, se acha o máximo como turista. É como ir para a Disneylândia. Vai para a Disneylândia, é magnífico, um passeio, e depois volta para casa, para a vida normal, né? A vida todo dia que todo mundo tem. Ok? Kleber, então muito obrigado de coração mesmo. Foi ótimo te ouvir de novo. Deu para matar as saudades da UEL e daquelas terças-feiras que
a gente estava conversando a tarde inteira desses assuntos. O Bueno tinha pedido para mim, depois eu peço para você o material, você pode compartilhar algum com a gente. E Eu passando... escrevi um livro de minimalismo, eu faço um livro de minimalismo para vocês. Você E me passa manda. também, eu peço para você também que eu tenho aqueles livros que eu tentei pegar em janeiro e não consegui, depois a gente troca. Você passa para os alunos, quem quiser saber de Passa, sim. minimalismo. Eu escrevi, eu só passo os livros pela internet agora, tem 58 livros. Certo? Eu faço um drive aqui e depois passo para você. Aí você passa para os alunos, para quem você quiser. Porque eu acho que a melhor forma hoje, se editar um livro hoje de arquitetura é muito caro, né? É uma fortuna. Esses papéis magníficos, né? Como esses que eu gosto de comprar. É o meu único fetiche de vida hoje é comprar livro, né? Então eu adoro comprar livro, mas eu sei que é possível. Agora saiu um livro do criador da revista Domus, né? Que custa R$ 1.500, né? Aquela obra inteira lá do Gil Ponte. Do Gil Ponte, né? Aquele livro magnífico, pesa 10 quilos, 7 quilos, né? Pesa o livro. E se você quiser ainda ver a mesinha e mais as gravuras, né? O vermelho não é a cor do Tchumi, tá 1.000 libras quase. Você acha? 7 mil reais um livro. Vermelho não é a cor do Tchumi, eu não consigo achar, impossível. Mas eu nem aqui em Curitiba eu não vi ainda esse do Gil Ponte. Eu tenho outras coisas boas dele, antigas, mas não esse. Aí eu vou abrir um drive, depois eu comento contigo, e depois eu pego também e converso com o Pedro, porque eu tenho teu endereço lá, e estou te mandando um presentinho depois também, em nome da faculdade, claro. Ok. Obrigado, meu querido. Fica com Deus. Tchau para vocês e boa noite, gente. Sejam felizes e continuem. Hoje é o último dia da semana de vocês? Amanhã a gente fecha com o pessoal do Equador ao bordo e com o Tony, ele vem à noite, porque ele ganhou o Sesc Limeira. Ah, certo. Ok, então. Tchauzinho. Com Deus, Claire. Tchau, tchau. Fernanda, Marcos.